Então, DC2, hoje é 22/02/2022. É uma data palíndromo hoje, né? 22/02/2022. De trás para frente fica igual, o que não quer dizer nada, tá? Foi só um comentário. Hoje é o nosso último exercício, gente, tá? Nosso último exercício antes da entrega, né? Então, é a finalização dessa etapa 1, onde a ideia é vocês, de alguma forma, sintetizarem essa etapa, né, com as coisas que vocês viram até o momento. E o que a gente vai desenhar hoje, tá, vai ser um objeto que vai ter uma... Eu vou desenhar pelo menos ele, primeiramente, ele isométrico aqui. Ó. Ele vai ser um bloco, tá, um bloco que mede 3 por 6 por 6, tá? Então, ele tem essa proporção aqui, né, como se fossem 4 cubos empilhados, tá? E um desses módulos aqui, ó, vai se transformar numa marquise, tá? Uma marquise. Então, olhem só, a gente vai começar a entrar com um elemento um pouco mais arquitetônico aqui, né? Deixando assim um pouco essa coisa dos blocos muito abstratos, né? A gente vai começar a trabalhar com algo que é um pouquinho mais concreto, digamos assim, né? E essa marquise, ó, ela se apoia num plano, né, que é uma parede, e isso tem uma certa espessura, cujo valor a gente não vai definir, né, porque não precisa, mas vocês vão saber que, né, a gente desenha essa marquise nem tão fininha que pareça que ela não se sustenta, nem tão espessa que ela pareça mega superdimensionada, tá? Então, é uma coisa assim, né? É um bloco, tá, que mede 3 por 6 por 6 de altura, e a marquise mede 3 por 6 por 3 de altura. A marquise está na metade, né, desse bloco aqui. Se a gente fosse desenhar isso em vista superior, né, a gente teria essa situação aqui. Ó. O bloco ele corresponde a 2 quadrados. Tá? Vamos melhorar um pouquinho a proporção aqui desses 2 quadrados. Ó. 2 quadrados, né, que é uma coisa assim. E a marquise está alinhada, né, com um desses módulos, né, está na metade aqui, medindo 6. E isso aqui é uma parede, ó, né, que corresponde a essa parede aqui. Tá? Então, essa marquise aqui. Claro, numa notação arquitetônica técnica, né, que até não é o caso aqui do que a gente está fazendo, essa marquise aqui, se eu desenhasse uma planta baixa, ela ficaria em projeção, tá? Mas não é o caso, tá? Eu estou só marcando aqui a posição dela, porque isso aqui não é uma planta baixa, né? Isso aqui é um desenho para nos auxiliar a entender esse objeto. E se a gente fosse desenhar isso aqui, ó, em elevação, né? Vou traçar aqui algumas linhas de chamada aqui auxiliares. Então, a gente teria aqui esse objeto com 6 de altura, né? Está aqui ele, ó, com 6 de altura, e a marquise tem 3 de altura, e ela tem ali uma certa espessura. Tá? Tem uma certa espessura que, sei lá, se alguém quiser uma medida para essa espessura aqui, para ter uma ideia, né, a gente pode dizer que essa espessura aqui vai ter cerca de 20 centímetros. Tá? Acho que é uma boa medida assim, para essa marquise, né, que na proporção vai ficar bem delgada, né, bem fininha. Tá? Então, ela vai ter entre 20 e 30 centímetros. Tá? Então, essa espessura é mais ou menos isso. Esse objeto aqui mede 6 de altura, isso aqui mede 3, né? Então, uma pessoa ela está mais ou menos aqui assim, né? Um pouco acima da metade da altura dessa marquise. E a altura de observador que vocês vão usar nas perspectivas, né, vai ser a altura da linha do horizonte, vai ser de 1,70 m. Na verdade, vocês vão fazer uma perspectiva. Tá? É um desenho apenas, tá? Um desenho somente, mas um desenho bala, né? Um desenho no capricho, com essas questões todas envolvendo a ambientação. Até o momento, né, gente, vocês já desenharam esse bloco, né, esse bloco de 3 por 6, né,
Então, vocês simplesmente agora vão acoplar, né, uma marquise, né, a um dos lados desse bloco. Tá? E aí, isso pode gerar vários desenhos diferentes. Eu vou fazer aqui uns croquis muito rápidos, tá? Para mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse desenho, né, a gente pode pensar nele assim, bom, vou desenhar aqui o bloco, né, não vou desenhar nem considerando muitos pontos de fuga, vou só achar o meio aqui com um X para saber onde é que estaria essa marquise, né, ficaria mais ou menos por aqui assim, né, mais ou menos isso. Estou fazendo um desenho aqui muito, né, essa marquise aqui ficaria, né, um pouco acumulada para cá. Então, isso aqui, ó, seria um ângulo possível, né, de enxergar esses objetos. Né? A gente vê a marquise sempre um pouquinho por baixo, né, porque o nosso observador vai estar a 1,70 m. Isso aqui é um ângulo possível, né, de enxergar isso. A linha do horizonte estaria mais ou menos aqui. Né? Então, vamos botar aqui umas pessoas. Acho até que ficaram meio altas as pessoas aqui, mas para esse croquisinho aqui realmente não importa muito. Tá? Outro ângulo possível de enxergar esses objetos é olhando isso aqui com o nosso olhar atravessando por baixo da marquise, né? Que começa a dar uma vista interessante também, ó, que é uma coisa mais assim. Ó. Eu vou fazer essa perspectiva aqui um pouquinho mais acumulado, a gente vai ver um pouco mais esse lado aqui, né? Vou achar o meio aqui, para chegar nesse ponto, e a gente poderia ver alguma coisa que é mais assim, ó. Eu veria um pouco por dentro aqui da marquise. Né? Tá aqui a parte de baixo dela, né? Mesma coisa que eu estou vendo lá, só que aqui agora a posição do observador ela mudou um pouquinho, né? E a gente está enxergando esse objeto aqui através, né? Então, vão ter pessoas, de repente, que estão lá atrás, né? Daqui a pouco tem pessoas que estão mais aqui na frente, enfim, né? Ó. Então, a gente pode enxergar através da marquise, né? E um outro jeito de olhar esse objeto é inverter a posição do observador em relação a esse conjunto, né? E a gente enxergaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Pode enxergar daí a marquise em primeiro plano, tá? Que é isso aqui que eu vou fazer agora. Vou fazer um X aqui, né, para achar o meio aqui. E a gente poderia, quem sabe, ó, enxergar essa marquise num primeiríssimo plano aqui. Vou até esboçar um ponto de fuga aqui assim. Ó. Aqui a parte de baixo. E nesse caso aqui eu estou olhando, né, para essa face aqui do objeto de onde parte a marquise, que é uma direção oposta àquela lá. Então, no fim das contas, isso aqui é para mostrar para vocês, tá, que vocês têm possibilidades assim para escolher esse ângulo de visualização. Tá? Não precisa ser sempre o mesmo. Né? Então, a gente pode variar. E esses estudinhos que eu fiz aqui agora, né, que são estudinhos bem rápidos, assim, eles ajudam a gente a definir como a gente vai montar a perspectiva depois, né, com um pouquinho mais de cuidado, com método e tal, a partir do ângulo que a gente acha mais interessante. Tá? Então, acho que é legal fazer esses estudos assim também. Né? Um outro ângulo possível seria, por exemplo, esse aqui, ó, né? Que é enxergar o objeto aqui, ó, mais num primeiro plano, né? Ele ficaria talvez mais acumulado aqui assim, e a gente veria a marquise, né, mais nesta posição aqui, ó. Né? Então, isso aqui é uma outra maneira, né, de enxergar esse mesmo conjunto. Tá? Só que tudo depende, né, de onde é que a gente vai posicionar o observador em relação aos objetos lá na hora de montar a perspectiva. Então, esses croquisinhos aqui são coisas que a gente realmente faz na vida profissional, gente. Isso aqui é desenho de investigação, assim, de projeto. Né? E a gente, claro, a gente nem tem tempo para isso, a gente não vai pedir que vocês montem 3, 4 perspectivas dessas, né? Não faria muito sentido.
mas para escolher aquela perspectiva, né, certeira, assim, que é que a gente acha que tem que ser a mais interessante para mostrar um determinado projeto, então eu acho que, né, vale a pena fazer esses estudos. Eu até diria para vocês assim, ó, dessas 4 vistas aqui, essa última que eu fiz aqui, eu descartaria. Né? Descartaria porque ela não mostra a chegada da marquise no bloco. Né? Fica escondido aqui, fica oculto isso. Então, esse aqui acho que não seria o melhor ângulo para mostrar esse tipo de situação. Né? Seria uma coisa, ok, poderia, digamos assim, servir como uma perspectiva secundária. Sei lá, eu quero mostrar essa fachada aqui do fundo, que daqui a pouco não é tão importante, mas eu tenho que mostrar isso e tal. Né? Então, essa função toda aqui é uma coisa legal, assim, de a gente fazer para entender, né, possíveis ângulos. Então, pensando nisso, tá? Eu montei aqui, ó, para ficar um pouco mais prático, 3 situações. Ó. Botei o observador aqui está o bloco, aqui está a marquise, acho que todo mundo entende que isso aqui é aquela parede, né, que suporta a marquise ela estaria nesta posição aqui. Coloquei aqui um outro desenho, né, parecido com o anterior, só que comparando os dois, vejam o que muda aqui, ó. Qual é a grande diferença aqui? Né? A grande diferença é que nesse desenho de baixo, o observador ele está olhando embaixo da marquise, então ele vai ver essa parede aqui por dentro, ó, e vai ver essa face interna. Enquanto que nesse ângulo aqui, o observador está olhando de frente para essa parede aqui, então ele não tem como ver o outro lado. Né? Então isso aqui vai dar uma mudança importante. Né? Houve um deslocamento aqui do observador em relação ao objeto. Né? Nesse aqui de cima, inclusive, vai dar uma distorção bem grande, né? Porque o observador ele está bem afastado aqui dessa ponta, então essa ponta aqui ela tende a começar a ficar uma coisa meio grande aqui do lado da perspectiva. Tá? E um terceiro desenho, né, que eu inverti. Né? Esse aqui é justamente esse desenho aqui, ó, né? Seria o que vai resultar nesse ângulo aqui, em que o observador ele olha por baixo da marquise e ele vai conseguir enxergar um pouquinho dessa face interna aqui e daquela face interna lá também. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou batizar esses desenhos aqui de 1, tá? Esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2 e esse aqui vai ser o 3. Tá? Então, associando isso aqui com os meus croquisinhos anteriores, né, eu vou ter esse aqui como sendo o 1, esse aqui como sendo o 2, e esse outro aqui é o 3. Tá? O 4 aqui eu estou descartando. Então, vou armar esses croquisinhos aqui rapidamente, para vocês verem no que vai dar esse negócio. Tá? Tá aqui a minha linha de horizonte. Diga. Coloca o 1 e o 2 para eles verem, tá? Para reforçar que para caber na folha, não, o 1 e o 2 sim, do aqui, para caber na esqueminha, folha, tá? sim, tá. Para caber na folha, houve um deslocamento da posição do objeto também, tá? Isso. E isso é importante, que isso também é um esbocinho feito anteriormente, que vocês podem primeiro esboça, ver se isso está ok e depois parte para o resto. Isso aí. Aqui eu usei aquele esquema de botar o esquadro aqui, né, para já ver os limites aqui dos pontos de fuga caindo dentro da folha, né? Embora, né, para ficar melhor no vídeo, né? Porque vocês em casa, se quiserem emendar um pedaço de papel do lado para botar o ponto de fuga também, né? Beleza. Lembrando, pessoas, que eu subi bastante aqui a linha do horizonte, tá? Porque se eu começar esse desenho aqui embaixo, já que a VG está no fundo, o desenho vai começar a escapar da folha. Tá? Aí não é legal. Então, eu já subi aqui essas linhas para conseguir fazer isso funcionar melhor. Tá? VG desse cara aqui, ó, lembrando que a altura desse bloco é 6. Tá? Então, a altura desse bloco é 6. Né? Essa VG está aqui. Ó. Então, aqui o 6. Ó. Esses desenhos aqui vão se misturar, mas grande coisa. Tá? Não dá nada. Então, vamos começar a montar aqui, ó, puxar aqui da fuga, né, aqui também, vamos puxar para lá, vamos puxar isso aqui para cá. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar esse bloco. Tá? Esse bloco aqui, a marquise eu vou ver depois. Né? Esse ponto aqui, ó,
Tá? Esse ponto aqui à esquerda vai cair lá nos Cafundó do Judas. Como diz o Baima, vai cair lá no HPS, né? Quando a gente está desenhando lá na faculdade. Ó, vai cair aqui do lado, longe pra caramba. Né? Vamos ver aqui onde é que ele foi parar. É uma distorção muito grande, mas eu estou fazendo isso de propósito, tá? Para vocês perceberem, né, o que vai acontecer. Então, o bloco começa a se montar aqui assim. Depois daqui ele vem para cá. E vai subir aqui também. Nem se vai caber na folha esse ângulo aqui. Mas acho que é um ângulo que não vai funcionar muito bem para a gente. Esse ponto aqui, né, achei a VG está aqui, esse ponto aqui, o observador olha para ele, projeta lá atrás no plano do quadro e desce aqui assim. Então está aqui. Fica uma proporção ruim, né, Maria Paula? Ele nem parece que é um bloco composto por 4 cubos, Sim. né? Sim, bem difícil. Ele está muito para a esquerda, né, em relação ao observador. Então, Sim. acho que isso já ajuda vocês de repente, eliminarem até um ângulo como esse aqui. Mas a número 2 vai ficar tri. Né? A número 2 vai ficar ótimo. Tá? Então, está aqui o blocão. Está tá surgindo aqui o nosso bloco. Tá? Isso aqui é uma lateral dele aqui. E agora vamos desenhar a marquise. Tá? A marquise, pessoas, primeiro vocês desenhem ela como se fosse um bloco. Tá? Essa é a grande barbada. Tá? Se tem alguma barbada assim, nesse esquema aqui dessa aula de hoje, é não pensar na marquise como uma lâmina apoiada em outra lâmina. É pensar nela como um bloco. Tá? Depois a gente transforma isso em marquise. Certo? Então, vocês sabem que a marquise está partindo aqui do meio. Tá? Então, vocês, para encontrar esse meio aqui, lá na vista superior, vocês podem ou projetar isso aqui lá no plano do quadro, né, e vão encontrar o meio aqui, ou podem fazer o X. Né? Eu adoro fazer o X. Tá? O X, ele acaba sendo até mais fácil assim, de fazer do que levar essa linha lá longe. Né? Na minha linha nem ficou onde deveria. Né? Isso aqui tinha que ter caído um pouquinho mais para o lado. Aqui, tá? Então, aqui assim, ó, é o encontro, né, da marquise com aquele bloco lá. Vamos levar isso aqui para a fuga agora. Isso que eu dizia para vocês, ó, desenhe a marquise como se ela fosse um bloco fechado. Tá? Onde é que está a marquise? Está aqui. Projetou no plano do quadro, desceu. Está aqui assim. Isso aqui vai lá para a fuga. Isso aqui também vai lá para a fuga. E esse ponto lateral aqui, projeta lá no plano do quadro. Fica um pouquinho mais para o lado aqui, né? Ó. Tá aqui. Então, agora, né, vou reforçar um pouco essas linhas aqui. Ficou cubista isso, Peter. Ficou, né? Olha só, Ficou. A marquise, ela tá aqui, ó. Isso aqui é a parede que apoia ela. Isso aqui fecha aqui. E o bloco... Né, peguei uma lapiseira aqui, que é um canhão aqui, só para reforçar um pouco mais... Valer aqui, isso vai aparecer bem depois no vídeo. Detalhe importante, a gente está enxergando a marquise por baixo, então tem que aparecer aqui a parte inferior dela, que vai bater lá naquele ponto, né, que é o limite do bloco, e depois vem para essa fuga aqui, que é aquela lateral dela lá do outro lado. Então, isso aqui eu vou até dar uma escurecida aqui para não deixar dúvida do que a gente está enxergando. Tá? Então, esse aqui é aquele primeiro ângulo, né? Aquele ângulo número 1, que obviamente aqui no croquis que eu fiz não ficou tão distorcido, né? Porque a gente nunca desenha uma perspectiva tão distorcida, né? Como essa que aconteceu aqui. Mas isso aqui não está errado, tá, gente? Isso aqui não está errado, só está distorcido. Né? Por quê? Porque o observador está muito para o lado aqui em relação a essa parte aqui do objeto. Tá? Vamos fazer o número 2 agora. Ah, ficou ruim essa expressão, né? Eu vou ter que tirar do vídeo isso depois. Esse aqui, ó, que acontece? O observador ele está olhando agora para um ponto bem mais
para o meio aqui desse conjunto, né? Está quase que olhando aqui para uma espécie de centro de gravidade aqui dessa, né, dessa dimensão toda aqui, ó. Tá mais ou menos na metade. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Eu vou desenhar aqui a verdadeira grandeza. Vou marcar aqui, né? Está lá ela, VG, é o que bate no plano do quadro. Altura de 6, maravilha. E vamos lá trazer isso dos pontos de fuga. Estou fazendo aqui a mão livre, mas quem quiser usar aquele esquema, né, de apoiar um esquadro aqui, ó, e traçar uns segmentos de linha, assim, que nem o Bahima faz, né, para poder se guiar melhor, ó, beleza, tá? Fique à vontade. Então, vamos encontrar aqui onde está este bloco. Muito bem. Onde é que vai, né? Até onde vai esse bloco? Né? Vai vir para cá, esse ponto aqui, ó, o observador olha para ele. A gente desce aqui assim. Esse desenho aqui eu até poderia ter feito um pouco mais para baixo, né? Mas tudo bem, não vai mudar grande coisa aqui. Deixa eu ver, até não sei se essa marquise aqui não vai ficar meio fora aqui da folha. Eu acho que vai, né? Esse desenho aqui eu poderia ter deslocado ele um pouquinho, mas tudo bem, eu vou emendar um pedaço de papel ali depois. Eu já estou até adiantando os problemas para vocês. Né? Vamos ver até onde é que vai esse bloco aqui. Esse ponto aqui, o observador olha para ele. Agora vai dar uma distorção bem menor, né, do que no desenho anterior. Então, está lá o fundo do bloco. Ponto de fuga para cá. Ponto de fuga para cá. Esse ponto aqui, o observador olha para ele. Vamos por aqui assim, né? Quase deu ali, né? Mas aí a gente faz fechar, né, Maria Paula? Sem dúvida. A gente faz fechar aqui, tá? E agora, onde é que vai estar a marquise? Né? Vamos fazer o X aqui assim. Começou a dar uma sobreposição incrível de linhas aqui, né? Vou desenhar a marquise como se ela fosse um bloco, tá? Como se ela fosse um bloco. Não vou me preocupar com a espessura dela no primeiro momento. E vamos ver onde é que vai parar essa marquise aqui. Eu vou precisar colocar uma outra folha aqui agora, né? Para poder ajudar nesse desenho aqui. Deixa eu só dar um pause aqui na gravação. Então, retomando aqui a gravação, tá? Eu emendei um pedaço de folha aqui para ver o que vai acontecer, né? O observador está aqui. Onde é que vai terminar a marquise? Ó? Ele vai olhar para essa marquise aqui, vai projetar lá no plano do quadro, e a marquise terminou por aqui assim. Ó. Tá? A marquise terminou aqui assim. Então, está aqui a lateral do que seria, né, esse limite aqui da marquise. E notem, pessoas, que o observador, vou até botar um esquadro aqui para vocês verem, ó, o observador aqui, ó, ele vai enxergar minimamente essa face interna aqui da marquise. Ó. Tá? Um pouquinho ele vai enxergar. Então, eu vou projetar isso aqui. Aqui eu vou até me render aqui ao esquadro, tá? Para poder baixar essa linha aqui um pouquinho melhor e ver o que vai acontecer com ela. Né? Ponto de fuga, olhou para a marquise. Aqui a mesma coisa, tá? Isso aqui vem de lá, tem que encontrar ali assim, ó, quase deu, a gente faz fechar, né? E agora eu vou reforçar aqui essa marquise, que tem esta espessura. Isso aqui vai lá na fuga. Isso aqui vem lá daquela fuga. E está aqui a parte de baixo dela, ó, que nem eu tinha falado para vocês, ali no desenho número 2, que a gente vai ver através da marquise, que é um ângulo bem interessante, né? Ó, enxergar aqui através, né, dessa marquise.
vou dar uma reforçada aqui, né? Claro que vocês não precisam fazer essas linhas tão espessas, né, gente, no desenho. Eu estou fazendo isso só para tornar mais claro aqui nesse vídeo que vocês estão assistindo. E aí a gente tem, né, essa situação, né? Vamos até botar, quem sabe tem umas pessoas que estão, né, aqui embaixo da marquise, uma que de repente está num plano um pouquinho mais à frente aqui, né? Ó, então, isso aqui ajuda, né, a gente a ter uma ideia de profundidade, enxergando através, né? Então, comparando ó, o desenho número 1 com o desenho número 2, né, a gente tem uma diferença grande, não só do ângulo de visualização, como da proporção do desenho, né? Esse aqui está muito mais interessante, eu diria, do que esse, embora esse aqui não esteja errado, né? Só que o observador ele ficou muito lateral aqui, muito lateralizado em relação a esse conjunto, tá? Então, está aqui o nosso desenho número 2. E aí vamos para o desenho número 3. Desenho número 3, aqui eu inverti o ângulo, tá? Inverti a posição do observador. Então, o que vai acontecer aqui, né? A gente vai ter uma situação parecida com aquele anterior, talvez eu tenha que emendar a folha aqui também, né? Provavelmente sim, né? Deixa eu ver aqui. Vou ter que emendar a folha aqui. Mas vou começar a montar o desenho, depois eu faço isso, tá? Então, tá aqui, ó, verdadeira grandeza aqui está no 6. Ponto de fuga aqui, né? 1,70 linha do horizonte, que nem a gente já combinou. E vamos começar a encontrar esse objeto aqui, que é o bloco esse de 6 de altura. Então, tá lá o cara, isso aqui olhou para cá, cair mais ou menos aqui assim, ó. Esse ponto aqui, o cara olhou para lá, projetou no plano do quadro, vai cair por aqui. Tá certo isso aqui, aqui, olhou, baixou. Sim, tudo certo. Isso aqui vai lá para a fuga, isso aqui vem para a fuga. Até aonde, né? Bom, eles já se encontram automaticamente aqui, né? Já pode até tentar conferir aqui, né? Projetar uma linha lá, ó, por ali, né? Por ali, tá? Então, esse aqui eu já vou até dar uma reforçada aqui para vocês enxergarem melhor onde é que está esse bloco, que é o de 6 por 3. Vou fazer o X aqui para encontrar o meio. Achar a posição aqui da marquise e vamos ver se vai caber na folha aqui ou não vai. Acho que não vai, né? Mas ela está em primeiríssimo plano aqui. Vamos ver o que acontece. Até onde vai essa marquise? Vai longe, tá? Vai longe. Essa aqui vai bem longe. Então, pause. Então, emendei uma folha aqui, gente, tá? E agora, o que a gente vai ver é onde é que vai cair essa marquise aqui, né? Tá aqui o limite dela, lá na vista superior, né? Que é essa parede aqui. Ficou acumulado aqui, né? A visualização, mas vai cair mais ou menos aqui assim, ó, tá? Então, tá aqui essa marquise. Não sei se esse ângulo aqui ficou um bom ângulo, mas o fato, ó, é que o desenho aqui ele ficou em primeiríssimo plano, né? Isso aqui está perto do observador, né? Lá na vista superior. Ó. Então, a gente tem essa situação aqui, ó. Enxergar a marquise por baixo aqui. Aqui acumulou total, né? Embora pela posição do observador eu consiga enxergar um pouquinho da parte interna lá. Então, eu vou tentar fazer aqui. Ó. Vou tentar fazer essa visualização aqui por dentro da marquise, aqui, ó, que é um pedacinho, né, Maria Paula, dessa parede aqui que a gente vai enxergar. Isso aqui é a parte de baixo dela. Essa linha aqui pesou um pouquinho, né, não precisava ter pesado.
Na verdade, quando a gente começa a montar direto, sem montar a planta baixa, essas coisas todas somem, né? Porque a gente intuitivamente já faz o ângulo certo, claro. quer ver, né? Sem dúvida, né? Mas, enfim, acho que esse aqui também é um ângulo Não, acho interessante, que né? sim, todos estão belos desenhos, os três. Ó, acho que também é um ângulo legal aqui. Vamos botar umas pessoas aí e tal. Pode ter alguém lá no fundo também, né? Lá nos cafundós. Então, tá aí, ó. Temos aqui esse ângulo, né? Que é ficou como sendo o número 3, esse aqui é o número 2, e esse aqui é o número 1, né? Que foi o mais distorcido de todos, assim, né? No fim das contas, porque uma parte do desenho está muito longe aqui do observador. Mas assim, gente, moral da história, não tem só esses 3 ângulos aqui para vocês trabalhar, né? Vocês podem realmente criar outros ângulos. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui da câmera para vocês enxergarem os desenhos no seu conjunto, tá? Ó, então tá aqui o número 1, o número 2 e o número 3, ó, aqui embaixo, tá? Então, aí os 3 desenhos, né? E claro que, né, depois, quando vocês forem para essa parte da ambientação, esses desenhos aqui, ó, em que a gente consegue enxergar através da marquise, eles são bem interessantes, né? Esse buraco aqui que a gente vai ter, ó, né? Permitindo enxergar esse vão, né? Isso aqui é uma coisa bem legal, né? Porque é um ângulo que é bem representativo, assim, desse tipo de arquitetura, né? Em que a gente consegue enxergar através, né? Posso fazer a mesma coisa lá também, ó. Isso aqui também é céu. Lá adiante também, né? E nesse outro aqui a mesma coisa. A linha do horizonte está mais ou menos aqui assim, ó. Aí aqui já misturou a caneta com o grafite aqui, mas beleza, né? Ó, então é um pouco estas situações aí, tá? Vejam que agora a gente consegue ter perspectivas maiores, né? Isso acho que é uma coisa legal para vocês, né? Não ficar com aqueles croquisinhos tão minúsculos assim. E acho que vale, né? Como sempre, Maria Paula já falou, a gente fazer uns testes antes, assim, para ver, né, qual o ângulo da perspectiva que a gente quer mostrar.